Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma aposentadoria que tem sido a chave para muitas pessoas se aposentar. Algo que é relativamente novo e que tem ajudado pessoas que até então não tinham qualquer possibilidade de estar se aposentando. Você já ouviu falar na aposentadoria híbrida, ou também chamada aposentadoria mista? Então se prepare, porque hoje eu vou contar tudo sobre essa modalidade de aposentadoria que é cheia de possibilidade e tem aberto um leque muito grande e ajudado muitas pessoas a se aposentar. Às vezes o seu caso, você já procurou um advogado, você já procurou o INSS, já fez muitas situações e muitas pessoas vão falar assim: não, você não tem possibilidade. Pois é, então antes de você já acreditar que você não tem possibilidade, você precisa conhecer a aposentadoria híbrida. Ela pode ser a solução para o seu problema. E nós vamos ver esse benefício em detalhes nesse vídeo. Então tenho certeza que você vai gostar demais. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu prometo que você não vai se arrepender. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Pereira & Sá Advogados. Eu sou o David, advogado previdenciarista. Estou aqui para fazer o quê? Descomplicar a sua vida. E o nosso canal, você sabe, nosso objetivo é sempre trazer informação relevante. Informações que realmente vão fazer a diferença na sua vida de um jeito fácil de se entender. Então, se você quer saber mais sobre seus direitos, descobrir como planejar a sua aposentadoria ou simplesmente ficar por dentro das novidades e notícias dentro do direito previdenciário, esse é o lugar certo. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Também compartilhar esse vídeo para que possa chegar em um maior número de pessoas. E também deixar o seu like. E agora vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. O que é essa tal de aposentadoria híbrida? Também conhecida como aposentadoria mista. Bom, para começar, é como se fosse uma mistura de duas coisas diferentes. É como se você pegasse uma receita de bolo, você misturasse conteúdos de um bolo de chocolate e conteúdos, ingredientes de um bolo de morango, juntasse tudo. Você acha que não vai ficar bom? Vai ficar excelente. Então, a aposentadoria híbrida é a possibilidade de você juntar dois tipos de aposentadoria para poder fechar o tempo necessário para você se aposentar. Então, a aposentadoria híbrida permite que você some o tempo de trabalho no campo junto com o tempo de trabalho na cidade. Esse benefício veio para ajudar muita gente que passava por muitas dificuldades. Quais eram essas dificuldades? Era muito comum pessoas se dedicando muito tempo para a agricultura, tá? Mas não completando a idade para se aposentar e vindo para a cidade. Então já tinha lá seus 20, 30 anos de trabalho na lavoura, mas não fechou a idade mínima. No caso da lavoura, para o homem são 60 anos de idade e para a mulher são 55 anos de idade. E foi, antes de fechar esse tempo, para a cidade. Ele na cidade passou a trabalhar no meio urbano e aí já tem seus 5 anos de contribuição ali no meio urbano e atingiu a idade para se aposentar no meio urbano. Porém, não tem um tempo mínimo para se aposentar. Ou seja, a pessoa, quando trabalhava na agricultura, ela não tinha, um homem 60 anos, a mulher 55 anos, mas tinha um bom tempo de lavoura. Aí veio para a cidade, tem a idade, seus 65 anos no caso do homem, ou 60 anos, 62 no caso da mulher, tem pouco tempo de contribuição, ou seja, não atinge a idade, o tempo mínimo, que no caso são 15 anos de contribuição. E aí a pessoa não conseguia nem se aposentar na agricultura e nem se aposentar no meio urbano, e ficava nesse meio de campo sem ter a oportunidade de fazer o seu gol, receber a sua aposentadoria. Foi então que houve uma alteração na lei que permitia essa pessoa que trabalhou na agricultura poder somar esse tempo junto ao seu tempo urbano e assim fechar o tempo de contribuição mínimo para poder estar se aposentando. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, vamos lá que eu vou explicar. Antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, os requisitos para a aposentadoria híbrida eram o seguinte: 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com uma carência mínima de 15 anos de contribuição. Mas com a reforma acabou tendo algumas alterações. Não foram muitas, né? Agora a idade mínima continua sendo 65 anos para os homens, só que 62 anos para as mulheres. E o tempo mínimo se manteve nos 15 anos de contribuição. Então, se você está pensando em se aposentar, você tem que ficar de olho nessa mudança, principalmente as mulheres. E agora nós vamos falar a respeito dos requisitos. A aposentadoria híbrida, então as regras vão funcionar da seguinte forma. Primeiro, você precisa evidentemente preencher os requisitos mínimos. Atualmente, reforçando aqui, você que é homem, você precisa comprovar 65 anos de idade, e você que é mulher, então você precisa comprovar 62 anos de idade. A partir daí, basta agora comprovar o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Tá? Esse tempo mínimo, aí sim você pode somar cidade e atividade rural. Lembrando que o tempo trabalhado na cidade tem que ser um tempo de recolhimento, ou seja, ou você trabalhou com carteira assinada, ou ainda você trabalhou autônomo e recolheu através do carnê, tá? Não basta você ter, vamos imaginar o seguinte: eu trabalhava de ambulante, mas não recolhia, né? Não é só o trabalho, são as contribuições na cidade. Já na agricultura, você não precisa comprovar que você
fez recolhimentos, mas você tem que comprovar que você de fato exerceu atividade rural. Que tipo de atividade rural? Atividade rural é em regime de economia familiar, aquele regime de subsistência, ou seja, não pode ser algo que tenha tido uma produção muito grande, mas destinado ao pequeno e médio produtor. Aquela pessoa que produzia ou criava alguns animais para o seu próprio sustento e vendia o excedente. Então, esse tipo de trabalhador rural é o que é enquadrado como segurado especial e que tem direito de averbar esse tempo rural junto ao seu tempo trabalhado na cidade. Então, somando os dois tempos, você deve fechar os 15 anos de contribuição. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você já ouviu falar dessa aposentadoria antes? Deixa aqui nos comentários que a gente quer conhecer um pouco sobre o seu caso. E até se você tiver alguma dúvida, nós também queremos saber, tá? Agora que você já sabe, então, que é a aposentadoria híbrida e também chamada de aposentadoria mista, porque você junta os dois regimes. A gente vai falar agora, então, do que interessa bastante o pessoal, que é o dinheiro. Exatamente. Como é que funciona o cálculo dessa aposentadoria? Vamos lá. Antes da reforma da Previdência, o cálculo era feito com a média aritmética simples dos 80% dos salários de contribuição da pessoa. Então, assim, era considerado os seus salários a partir de 94. Mas eu contribuí só lá em 2005, não tem importância. Vai considerar o tempo de contribuição até a data que você deu entrada no seu benefício. Desses salários todos, vão ser descartados 20% menores e considerados 80% maiores. E aí é feita uma média. Aí vai sair um valor X. Vamos imaginar, R$2.000, tá? E o valor da sua aposentadoria, isso antes da reforma, tá? O valor da sua aposentadoria é o seguinte, é 70% desse valor, mais 1% para cada ano de contribuição. Tá? Vamos pegar o seguinte, vamos imaginar que você fechou o tempo mínimo de 15 anos, certo? Tá, homem, você é homem, 65 anos de idade, e você trabalhou 10 anos na agricultura e mais 5 anos no meio urbano, tá? Então você fechou os 15 anos, tá? Então você tem 15 anos. A sua aposentadoria, você solicitou essa aposentadoria antes da reforma da Previdência, então ela vai ficar da seguinte forma. Vai ser considerado os teus salários, ou os maiores salários correspondentes a 80%, tá? Então desse maior salário vai sair o valor X, esse valor X vai ser aplicado de 70%, mais 1% para cada ano que você trabalhou, cada ano de tempo de contribuição. Então, quanto que nós temos aqui? 15 anos, certo? Então, 1% para cada ano, nós vamos ter, então, 15%, ok? 15 anos, então, vão ser 15%. Então, você vai ter aqui de 70% somado aos 15%, que vai dar quanto? 70, 80, 85%. Então, o valor da sua aposentadoria vai ser 85% dessa média que nós extraímos dos 80% maiores salário de contribuição. Calma. Descansou? Pesada essa conta, né? Mas o detalhe é o seguinte, o que você precisa saber, tá? Você precisa saber que quanto mais tempo você contribuir, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, maior vai ser o valor do seu benefício, tá? Vamos continuar aqui. Eu quero falar para vocês agora como é que ficou depois da reforma. Agora é o seguinte, agora você não tem os 80%, é pego todas as suas contribuições, inclusive aquelas mais baixas, tá? Então, tá entrando no cálculo os valores mais baixos também. Só que ao invés de considerar os 70% daquela média que comentei, agora são 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, se for homem, e 15 anos de contribuição, se for mulher. Então você pode ver que trouxe um grande prejuízo. Vamos a uma situação bem prática para você entender. Vamos imaginar o seguinte, no caso do homem ter pedido a aposentadoria híbrida ou mista, hoje, com as regras de hoje, como é que vai funcionar o cálculo dele? Então vai ser considerado todos os salários dele e é feita a média. Não tem mais aquela história de descartar os salários menores. Inclui tudo. Salários mais altos, salários mais baixos, enfim, tá? Aí nós vamos ter a média salarial dessa pessoa, certo? O valor da aposentadoria dela vai ser os 60%, tá? Os 60%, mais 2% que exceder 20 anos de trabalho, 20 anos de contribuição. Vamos imaginar que nesse caso, esse homem tem 25 anos de contribuição. O que foi que excedeu os 20? 5 anos, ok? Tá? Então é somado 2% para cada ano que exceder. Então 2, 4, 6, 8, 10. Então nós vamos ter mais 10%. Essa pessoa vai receber então o equivalente aos 60% mais o que excedeu? 10%. Então somando os dois juntos, 70%. Então o valor da aposentadoria dessa pessoa será de 70% dessa média. Também ficou bem complexo esse cálculo aqui, tá? Mas olha, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos estar respondendo. E aqui que entra, né? Você não é obrigado a saber em detalhe esse cálculo, por isso que sempre nós orientamos você fazer o quê? Contratar aquele seu advogado de confiança, direito previdenciário, porque ele vai fazer esses cálculos, elaborar bem certinho e vai mostrar para você qual é o melhor momento para você se aposentar, qual que é o melhor, às vezes tem um outro benefício que é melhor para você, então qual que é a melhor aposentadoria para o seu caso, né? Às vezes você fica assim,
batendo aí para fazer os cálculos, mas tem um profissional especialista que pode estar trazendo para você a solução para esse seu caso aí, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos falar como faz para dar entrada nesse seu benefício, tá? E já vou advertindo você aqui, te dando uma orientação de que logo mais nós vamos estar falando de algumas dicas valiosas para você aumentar o valor desse seu benefício, tá? Mas logo já vamos abordar isso. Então é o seguinte, para você poder estar dando entrada, é muito importante a questão da documentação. Primeiro de tudo, os documentos básicos, RG, CPF, comprovante de endereço, se você for casado, certidão de casamento ou sua certidão de nascimento. Aí para você comprovar o seu trabalho urbano, vai ser necessário também a sua carteira de trabalho. Em relação agora à atividade rural, você procure apresentar tudo que é documento relacionado ao trabalho no campo. Vamos lá! Notas fiscais de comercialização de produto rural. Se você tinha também, ou você trabalhava com seu pai e tinha propriedade, aí você vai precisar da matrícula. Também documentos relacionados ao INCRA, ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E também aqui uma dica muito importante, vá atrás dos registros civis. Certidão de casamento, sua certidão de nascimento dos seus irmãos, certidão de casamento dos seus pais. Toda essa documentação é muito importante. Peça ao cartório que entregue para você ele na modalidade inteiro teor, para que conste a profissão sua e dos seus pais, onde vai constar o seu pai como agricultor ou a sua como agricultor. Isso vai servir de prova para você comprovar a sua atividade rural. Quanto mais documento, maior vai ser a tua chance de comprovar esse trabalho na agricultura e assim conseguir comprovar o tempo necessário para a sua aposentadoria, tá? E se você tem dúvidas ainda em relação a essa documentação, nós aqui do canal temos vídeos específicos que abordamos somente essa questão da comprovação da atividade rural. Vale a pena você dar uma navegada no nosso canal e você encontrar esses vídeos. São vários vídeos que nós abordamos a respeito da aposentadoria rural, como é que vai ser feita a comprovação e assim por diante, tá? Certo, agora deixa eu dar uma dica valiosa para você, tá? Como aumentar o valor desse seu benefício? Tem duas formas aqui, tá? Como a gente viu, o cálculo do benefício, a porcentagem a ser aplicada, leva muito em consideração o seu tempo de contribuição, tá? Então vamos imaginar o seguinte, você tem ali 10 anos no meio urbano, tá? E lá na agricultura você já tem uns 15, 20 anos. Aí você pensa, bom, só que o tempo mínimo são 5 anos, então eu vou pegar esses meus 10 anos e só preciso comprovar mais 5 anos, já é o suficiente. Não faça isso, tá? Comprove o máximo de tempo possível, seja urbano, seja rural, para que o seu tempo de contribuição ele aumente. E quando você aumenta o seu tempo de contribuição, você necessariamente vai aumentar o valor da sua aposentadoria. Então essa é a dica número 1. Utilize todo o tempo necessário, tente comprovar o máximo de tempo necessário, porque com isso você vai conseguir também aumentar o valor da sua aposentadoria, tá? Dica número 2. Se você deseja aumentar o valor dessa aposentadoria ou ainda buscar receber a melhor aposentadoria possível, nós queremos te apresentar o nosso curso, Como Receber a Melhor Aposentadoria. É um curso 100% prático, que nós ensinamos segredos que você não encontra por aí, que o INSS não quer que você saiba, onde nós acabamos trazendo dicas exclusivas que tem o potencial de você até mesmo dobrar, você não entendeu errado não, dobrar o valor da sua aposentadoria. Como é que você faz para você ter acesso? É bem tranquilo. Quanto que custa? Meu amigo, minha amiga, não custa nada, é 100% gratuito. Basta você aqui, ó, clicar nesse link que tá aqui embaixo, nas descrições ou no primeiro comentário, e você vai ser direcionado para uma página para você fazer o seu cadastro, e ali fazendo o seu cadastro, o que vai acontecer contigo? A gente vai mandar um e-mail para você, tá? Você vai lá no seu e-mail, acessa o spam, né, a caixinha de spam ou a lixeira, que o nosso conteúdo vai estar ali. Basta você acessar e desfrutar de um dos melhores conteúdos que tem a possibilidade de aumentar e aumentar muito o valor da sua aposentadoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, meu amigo, minha amiga, se tem te ajudado, faz um favor para mim, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, com seus familiares, com seus amigos. Muitas pessoas precisam conhecer essa aposentadoria, que afinal de contas tem ajudado muita gente a conseguir a tão sonhada e às vezes tão distante a aposentadoria. Não esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito, tá? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.